Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu venho saudar a igreja com a paz do Senhor. Vamos iniciar a nossa aula do discipulado e quero desejar uma boa noite para vocês, um bom ensino, né? Deixe Jesus abrir o coração de vocês, que vocês possam sentir, né? Essa palavra, o ensino entrando nos nossos corações, amém? Vamos orar. Depois a gente louva o hino congregacional. Vocês oram daí que a gente ora daqui, amém? Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, meu Pai amado, a Te apresentar esse trabalho, Jesus. Continua, Senhor, com Tua mão estendida sobre as nossas vidas, Jesus. Abre os nossos corações, Pai, para ouvir a Tua palavra, Jesus, que possamos entender, ter a sabedoria, Senhor, que o Senhor quer falar conosco, Pai. Continua, Senhor, trabalhando na vida desses jovens, na vida da direção do discipulado, Pai, em cada um. Na nossa dirigente Joanete, na nossa professora irmã Leonilda, no adjunto Efraim, na minha vida também, na vida de todos, Pai amado. Ó Senhor Jesus, abre os nossos corações para ouvir a Tua palavra e receber uma porção, Senhor, que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, fica conosco nessa noite. Amém. Vamos louvar, irmãos? Vamos louvar o hino da harpa cristã. O hino fica 115. Ele fala trabalhar e orar. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nossa guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder de Salvador. Se quiseres trabalhar, achareis também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Amém, irmão? Eu estou passando agora a direção para o nosso adjunto Efraim. Continue conosco, compartilhe, curte. Amém? Boa aula. Glória a Deus, meus irmãos. Nessa feita quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos, neste momento, agradecer a Deus por Ele ter nos dado esta oportunidade de estarmos em sua casa para juntos adorarmos ao Deus Todo-Poderoso, tendo em vista que hoje estamos juntos aqui com a nossa dirigente, nossa irmã Joanete, Pai do Senhor, irmã Joanete, nossa irmã Leonilda, Pai do Senhor, irmã Leonilda. Pai do Senhor, irmão. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma aula que foi
sugerida na escola bíblica dominical, que foi a aula de número 12, que tem como o tema urgência do discipulado. Amém? Lembrando que essa lição, toda essa lição, ela tem um comentário do pastor Ezequias Soares, ele que comentou essa lição, e hoje nós iremos tratar sobre essa lição de número 12. Amém? Consequentemente, alguns não possuem esta lição da escola bíblica escola bíblica dominical, mas eu quero nos convidar, irmãos, a abrir as vossas Bíblias no livro Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 28, do verso 16 ao 20, como também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 42 e o 47. Para não ficar, meus irmãos, uma leitura muito extensa e um pouco cansativa para os jovens, os discipulados que estão nos escutando, nós iremos fazer a leitura de Mateus, no capítulo 28, do verso 16 ao 20, e o livro de Atos iremos ler apenas o versículo 42, ok? Que diz assim o texto da palavra do Senhor. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O versículo 42 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos diz o seguinte: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém, meus irmãos? Esta é a lição que nós iremos estudar nesta noite, que tem como tema a urgência do discipulado. Para alguns, essa palavra urgência fala de socorrer com pressa. Para aqueles que normalmente trabalham na área da saúde, sabe-se que o paciente que está na emergência é diferente do paciente que está na urgência, porque normalmente o paciente da emergência ele pode ainda esperar pelo atendimento, mas o paciente que está na urgência ele não pode esperar. Por isso há a necessidade da urgência do discipulado. E normalmente o discipulado é uma escola que ensina a educação cristã ao novo convertido. Por que, meus irmãos? Porque a gente sabe, tanto o nosso irmão Joanete como o nosso irmão Elenilda, que está aqui conosco, que quando um novo convertido ele aceita a Cristo e ele vem para a igreja, ele traz consigo todos os costumes e vícios que ele tinha lá fora. Conceituando esse novo convertido lá fora, ele é chamado de homem natural. Mas quando ele chega aqui e passa a ser um ser espiritual, que já foi justificado no ato da salvação quando ele aceitou, então ele vem com uma bagagem muito grande, e essa bagagem ela vai sendo retirada, ou seja, vai sendo excluída aos poucos, através do processo da santificação. Então é aqui na escola do discipulado, em que o aprendiz, ou melhor dizendo, o discipulando, ele vai aprender acerca das normas, tanto da igreja, como também ele vai aprender a ter uma educação
educação cristã. Ok? É por isso que a verdade prática dessa lição, ela nos diz o seguinte: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então a escola do discipulado, ela tem como essa função ensinar ao aluno a educação cristã. Amém, meus irmãos? Então chegamos aí ao nosso primeiro ponto desta lição, onde iremos falar acerca do discipulado, né? Que vem do termo discípulo, ou que significa aprendiz, ou aluno, ou até mesmo seguidor. Irmã Joanete, o que é que a senhora pode falar acerca deste assunto do discipulado? A paz do Senhor para os irmãos. O discipulado é de suma importância para a igreja do Senhor, não é? Como já foi ressaltado pelo irmão Efraim, porque fala do crescimento não só de quantidade, mas de qualidade. Ali o novo convertido, a Bíblia diz que o novo convertido, a conhecer Jesus como Salvador, a gente nasce de novo, a gente é criança, não é? E não temos o entendimento, o conhecimento daquilo que a gente aceitou. A gente aceitou porque ouviu a palavra de Deus, porque a fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não é? Então aceitou aquele momento, mas é necessário ser tratado, cuidado, não é? Então, o novo convertido precisa ser discipulado, ensinado, instruído, disciplinado, doutrinado, para que, ao longo de toda a trajetória, ele vá adquirindo tanto conhecimento da palavra de Deus, como maturidade cristã e experiência com Deus. Porque se a gente não conhecer a Deus, não é? Não tiver experiência com Deus, como não conhecer a Deus? Então, o discipulado tem essa importância. O que é discípulo? É aquele que segue. O discípulo, ele segue as pisadas do seu mestre, não é? Então, é de suma importância o novo convertido, ele passar para o discipulado. É uma fase que não pode ser pulada. Assim como uma criança, ela vai aprender a andar, a comer, a falar, não é? Tem toda uma trajetória. Mesmo assim, é o novo convertido. Ele precisa passar por esta fase, para que ele cresça de forma sadia, para que ele conheça a base da sua fé. Ele não tem uma fé, tem uma fé inteligente, não uma fé só de ouvir falar, não, de conhecimento. E o discipulado tem isso, não é? O termo discipulado vem do latim, significa aprendiz, aluno, aquele que segue. Então, para que eu siga alguém, preciso conhecer aquele alguém, conhecer a sua ideologia, conhecer os seus costumes, como ele anda, como ele vive. E Jesus Cristo, ele foi o grande mestre, ele é o nosso grande mestre. Ele veio, ele ensinou, ele se preocupou em discipular aqueles que o seguiam, não é? Depois que ele partiu, ele nos mandou o Consolador, o nosso Espírito Santo, que está conosco até hoje, nos ensinando, nos moldando, nos guiando. Não é assim? Então, o discipulado, o novo convertido precisa dessa fase, porque o discipulado vai tratar todas as áreas da vida do novo convertido, não só espiritual, mas social, psicológica. É um tratamento necessário, porque vem com uma bagagem, como o Efraim falou, muito grande, mas a palavra de Deus, através do Espírito Santo, vai tratando, vai moldando, vai disciplinando, vai discipulando, e a gente vai vendo, conhecendo quem é, qual o que Deus quer para cada um. Amém? Então, meus irmãos, vejamos que normalmente a ideia de discipulado, que fala do aluno, né, o aprendiz, como também da escola do discipulado, a gente vai ver que essa ideia no sentido cristão e biblicamente falando, já é uma ideia muito antiga. Se os irmãos forem perceber em 2 Reis, lá você vai observar acerca do profeta Eliseu, quando o ferro do machado vai lá no Rio Jordão, né?
ali você vai ver uma conversa entre os discípulos de Eliseu, os alunos de Eliseu, junto com Eliseu, em procurar um lugar maior para poder expandir a sua escola. Então, se formos observarmos tanto no Antigo Testamento como no Novo, a ideia do discipulado ela já existe, porque é a intenção de Deus que se fez conhecer, que revelou a sua palavra ao homem, ensinar a criatura que até então no pecado está perdida. Então, quando a criatura aceita Cristo, ela precisa agora de normas, ela precisa de um ensinamento para continuar no caminho correto. Vejamos que Mateus, se você tiver sua Bíblia aí, no capítulo 5, no versículo 1, a Bíblia vai fazer a menção acerca dos discípulos de Jesus, onde esses mesmos discípulos, alguns deles, como o Pedro, como o João, que doutrinaram lá no Atos dos Apóstolos, eles precisaram sim ter um grande mestre. E esse grande mestre foi Jesus. Não existe uma pessoa melhor de falar dele do que o próprio Jesus. O próprio Jesus, em uma das suas declarações, ele declara dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então não existe um modelo, não existe um melhor espelho de aprender do que com Jesus. Lembrando também aos irmãos que a igreja ou a escola do discipulado, ela também tem uma grande tarefa nessa questão de ensinar ao discipulando, ao aprendiz. E temos aqui 3 características ou 3 coisas que não podem faltar numa igreja, ou melhor dizendo, numa escola do discipulado, que é a forma de tratar o discipulando, ou seja, a forma de conduzir essa pessoa que chega. Porque normalmente o aluno, quando vem e aceita Cristo e vem para a escola discipulado, ele vem muitas vezes com um problema espiritual, muitas vezes com um problema emocional e também com um problema social. Então o espiritual ele vai tratando, o emocional ele também precisa ser tratado, não só por psicólogos, mas também a igreja do Senhor. Eu posso abrir até um parêntese aqui, dizer que a igreja do Senhor em Abreu e Lima tem efetuado um trabalho muito grande, muito importante, porque através do projeto da igreja, a gente tem psicólogos onde pessoas que estão com problemas podem se consultar, e os psicólogos sim dão uma orientação quanto a um problema emocional. Então a igreja trata dessa forma, como também a área social, que era o que acontecia na igreja primitiva. E me permite os irmãos abrir um parênteses e dizer que a igreja primitiva ela se destacava porque, além de ela conhecer os problemas uns dos outros, tinha tudo em comum. De que forma? Ao ponto de eles poderem vender as suas propriedades, e através dessa venda, o dinheiro que era recebido ajudava ao irmão que estava necessitado ou passando por uma dificuldade financeiramente falando. Então a igreja ela é completa, ou melhor dizendo também a escola do discipulado ela é completa, porque não trata só uma área, mas sim 3 áreas, que é espiritual, emocional e também social. Amém? Então esse foi o primeiro ponto, o seu primeiro tópico dessa nossa lição de hoje. Queremos também falar no segundo tópico acerca da grande comissão, e está conosco nossa irmã e professora nossa irmã Helenilda, e eu queria assim que ela, o que ela pode falar acerca de tal assunto. Pai do Senhor, irmãos, a grande comissão. Nós escutamos muito, né, e eu creio que a maioria dos irmãos não tem entendimento sobre o que é a grande comissão. A gente escuta muito nos cultos do doutrina, o nosso pastor falando a grande comissão, né? E agora, através da luz da EBD, na luz do Evangelho, através da EBD, nós temos que é o nome que se dá à comissão, porque o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações, né? E na sequência vem o verbo ensinar a todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações. O discipulado não é opção, é mandamento divino.
Porque se a gente for olhar no texto que a gente leu também, né? Leu na introdução e agora ele se repete. Mateus 28, 20, que tem: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, quando aceitamos Jesus, somos o quê? Segundo Coríntios 5,17, nova criatura. Não é? Somos bebês em Cristo, podemos dizer, né? Porque quando aceitamos Jesus, nós agora vamos o quê? Obedecer ao Senhor, seguir os caminhos do Senhor. Mas que caminhos são esses? Não é? Como eu estava falando ontem na escola dominical, se você aceita Jesus e entra logo, não passa por um discipulado, você começa a fazer as coisas por repetição, não por entendimento. Porque quando chega alguém ajoelha, eu vou e ajoelho também, né? Na hora de ler a palavra, alguém fica de pé, eu fico de pé também, mas eu não tenho entendimento do porquê que aquilo é feito. Isso aí já entra o quê? A educação cristã. Quando você começa a entender a base do discipulado, por que se faz essas coisas, começa a ver aquela mudança de dentro para fora. Você começa a ter entendimento quão grandioso é o discipulado de Jesus. É tanto que ele não deixou assim a opção, ele deixou um mandamento, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Por quê? O que agrada a Cristo não é uma igreja cheia de pessoas, uma multidão. Não, a igreja hoje acolhe 1000 pessoas. É uma igreja cheia de quê? De discípulos. E é onde entra esse treinamento base chamado discipulado na vida da gente, né? Esse treinamento, como a gente fala, a grande comissão, quando a gente vai mergulhar nos primórdios, não se tratava como o discipulado hoje. Muita gente pensa que é chegar e dar 16 lições, eu vou lá, vou assistir 16 lições, 16 aulas e pronto, estou discipulado. Não é. É algo que requer tempo, que requer amor, que requer investimento, que requer renúncia, tanto da parte daqueles que lecionam, como também daqueles que estão como aprendizes. Então, é um trabalho que vai além das lições, como nós temos aqui lições maravilhosas, graças a Deus, né? Nosso instrumento no discipulado, mas é algo muito maior, que envolve realmente a transformação da nova criatura, onde a gente vai dar a base para criar o quê? O caráter de Cristo. Então, Jesus não dispensou, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E quando nós aceitamos Jesus, eu aceitei, os irmãos aí em casa, graças a Deus, aceitaram. E quem não aceitou ainda, comece a pensar, comece a orar, porque já podemos dizer que é muito bom ser crente, né, irmão? Exatamente. Quem está nos visitando aqui nessa live, que não aceitou, a gente quer dividir, porque é algo muito bom. Então, para aqueles que aceitam Jesus, são novas criaturas, o que Deus nos manda é o quê? Ensinar a guardar os mandamentos, para que aí comece a se criar o discípulo, o seguidor de Cristo. Para seguir a Cristo, você tem que saber o quê? O que Cristo quer de você. Amém? Muito bem, irmãos. Então, nesse segundo ponto, a gente já vai aprendendo que a grande comissão, você já faz parte. Você que já é cristão, você que já é evangélico, você que já está fazendo parte aí do discipulado, da Jadalp, e aos irmãos que nos ouvem através dessa live, você é cristão, você já faz parte, porque essa ordenança de Cristo, quando ele diz ide, né, e ensinai a todas as nações, ou melhor dizendo, em algum outro versículo, ide pregar o evangelho a toda criatura, ele não fala só do ir, porque ir, muitas pessoas podem ir, mas ele diz ensinai, né? Esse ensinar é o fazer discípulo mesmo, porque toda a intenção do mestre, ou toda a intenção do professor, ou toda a intenção daquele que está ensinando, é fazer com que o aluno que está absorvendo o que está sendo ensinado produza frutos. Então a escola discipulada, ela tem essa particularidade, porque aqui você não só absorve, mas você absorve como também você distribui. É o que Jesus falou com aquela mulher lá
a mulher samaritana, lá no capítulo 5 do livro de João, quando Jesus conversando com ela ali, aquela conversa do poço, e ele pede água a ela, e ela diz: como pode tu, judeu, pedir água a mim, que sou samaritana? E ele disse: olha, mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede água, tu lhe pediria água, e ele lhe daria uma água viva. Então, se a gente for observar o desfecho daquela história, o próprio Jesus, além de salvar aquela vida, fez dela uma mulher que já fazia parte naquele momento de uma grande comissão. Ela virou uma missionária, ou seja, ela já estava ganhando vidas e ensinando as pessoas através desse Jesus que ela conhecia. Amém? Nós separamos, irmãos, aqui porque já falamos tanto do discipulado, e dentro de um desses assuntos aqui do discipulado, surge uma pergunta que é até uma das aulas do discipulado, que é: a gente já falou sobre o discipulado, agora, por que ser discípulo de Jesus? Né, meu irmão? O porquê ser discípulo de Jesus? Essa pergunta muitas vezes fica no ar, e a gente se pergunta, muitas vezes a gente não sabe como explicar esta pergunta. Primeiro devemos entender que somos discípulos de Jesus porque Ele pediu que fôssemos discípulos dele. E você pode até abrir a sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, vamos ler o que diz a palavra de Deus. Mateus, você pode abrir a sua Bíblia aí, jovem, que está escutando essa live. Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30, a palavra de Deus é bem enfática quando diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele diz no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Então, por que ser discípulo? Porque Ele mesmo nos chamou. Ele disse: vinde a mim. E Ele mesmo na sua palavra nos disse: eu sou a porta, e ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Então, o próprio Jesus, Ele nos chamou. Então, por que ser discípulo? Primeiro, porque Ele nos chamou, Ele nos pediu que o seguíssemos. Segundo, porque toda criança, ela precisa de um modelo para a sua formação. E não tem um modelo melhor, né, irmã Janete, de se falar do que de Jesus, né? No mesmo versículo 29 que lemos, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, não é? Porque o professor, para ensinar, ele precisa aprender, né? E o maior professor é o próprio Cristo. É por isso que a igreja primitiva se destacava, porque a igreja primitiva, ela vai aprender com os discípulos, que foram os apóstolos. E esses apóstolos aprenderam na íntegra, ou melhor dizendo, teve experiência na íntegra com o próprio Jesus. Nesse caso, como professores, nós somos um meio de levar o discípulo o ensinamento de Cristo ao discípulo. Mostrar o caminho ao mestre. Nós somos o quê? Só o meio, né? Porque o mestre é Jesus. Exatamente. Então, possamos dizer assim que o professor, ele é o canal, é isso? De conduzir, ou melhor dizendo, transmitir a palavra de Deus para o aprendiz. Então, não existe um melhor exemplo do que o do próprio Jesus a ser seguido. Mas voltando à nossa lição, temos um tema aqui, no terceiro tópico desse primeiro ponto, para nós ganharmos um pouco de tempo e trazer um bom ensino para os irmãos, é que também nesse terceiro tópico vai falar sobre a educação cristã. Irmã Jumanete, o que a senhora pode falar acerca deste assunto? A educação cristã, né, a doutrina da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é aquela que limpa, não é? E a Bíblia diz que
A gente vê lá em João 5, 3 e 5, onde Nicodemos ele foi ter reunião com Jesus e ele queria entender os ensinamentos de Jesus. Apesar de Nicodemos ser doutor da lei, né, príncipe em Israel, conhecia toda a lei de Israel, ele não entendia aquilo que Jesus ensinava. Aquilo que Jesus falava, ele não entendia, porque ele conhecia a letra, né? Mas ele não conhecia a essência da palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus disse para Nicodemos que ele é necessário que ele nascesse de novo. E o novo convertido, ele nasceu de novo. Para que ele seja discípulo de Cristo, a primeira coisa que ele tem que fazer é nascer de novo. E Nicodemos, ele não entendeu aquilo. Ele disse, mas como pode eu ser velho, voltar ao ventre materno e nascer de novo? Jesus disse, Nicodemos, na verdade, é nascer da água e do Espírito. A água é a palavra de Deus, não é? Então, o novo nascimento, né, o discípulo que nasceu de novo, ele tem novas características, ele vai adquirindo ao longo da sua caminhada, do seu aprendizado, novas características, não é? Porque ele vai sendo ensinado, como eu falei, doutrinado, e ele vai adquirindo as características de Cristo. Ele vai, cada vez que ele vai aprendendo a palavra de Deus, fica mais parecido com Cristo, não é? Então, a primeira característica que eu até aqui escrevi, do novo convertido, do discípulo de Cristo, a primeira coisa que ele tem que ter, ele tem que crer e continuar crendo em Cristo. Então, ele creu, ele aceitou Jesus, mas ele tem que permanecer naquela fé, não é? Ele tem que permanecer na doutrina de Cristo. Então, para ele permanecer na doutrina, ele tem que conhecer a doutrina, né? Para que ele adquira algumas características. Então, essa doutrina, esta palavra, que é a palavra de Deus, vai moldando todas as áreas da sua vida, todas as áreas. E principalmente vai tratando do caráter do cristão. Porque o mundo, quando estamos no mundo, nós conhecemos temos outro tipo de caráter, não é? Mas através da palavra de Deus, vamos sendo moldados e adquirindo as características de Cristo, não é? Então, é necessário, porque de acordo com o aprendizado, de acordo com cada vez que a gente lê, que a gente está alimentando a palavra de Deus, sendo ensinado por alguém, que a gente precisa que alguém nos trate, né, que alguém nos mostre, que alguém nos ensine a palavra, não é? A gente vai adquirindo, vai tendo mais parecido com Cristo, as características de Cristo. E a primeira coisa é o novo nascimento. Se eu não nascer de novo, eu não sou discípulo de Cristo. Posso passar 1000 anos na igreja, mas tem que ter um novo nascimento, porque o novo nascimento é a nova criatura. Segundo, o nascer de novo. Segundo, terceiro, é renunciar a nós mesmos. Como já foi falado, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, a primeira característica, que eu até botei aqui na coisa, é o crer e continuar crendo naquilo que Jesus nos ensinou, naquilo que a gente ouviu. E a segunda é o nascer de novo. E a terceira é o renunciar. E essa, para mim, é a mais difícil. Renunciar o quê? Renunciar o mundo, renunciar o pecado, mas principalmente o cristão tem que renunciar a si mesmo todos os dias. Porque se a renúncia não parte de dentro para fora, não adianta querer renunciar ao pecado, porque ele não vai conseguir. Porque a nossa maior guerra está dentro de nós. Não é? Então, renunciar a si mesmo para viver uma vida disciplinada, ou seja, colocando em prática tudo aquilo que aprendeu no discípulo de Cristo. Então, é importante isso. A palavra de Deus é quem vai nos moldar. Então, através do novo nascimento, né, e através da minha renúncia, eu negar o meu eu, né? A Bíblia diz que nós temos o eu muito terrível. Cada um tem uma característica, cada um tem um jeito de ser. Mas esse jeito de eu ser, eu tenho que renunciar. Se eu quiser ser discípulo de Cristo, eu tenho que renunciar a mim mesmo, pegar a minha cruz e seguir Jesus. Não há outro caminho, então eu tenho que crer, continuar crendo, nascer de novo, renunciar e procurar viver segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o manual, não é? É o manual do cristão, para ele ser um verdadeiro cristão. Não se pensa o crente que vem à igreja. Não, o cristão que vai morar no céu. Porque tem que passar anos na igreja e não ter essa conexão. Não tem que
desejos, as paixões da vida, os meus desejos, eles não são mais importantes. Importante é o que Deus quer para mim, o que Jesus quer para mim. Então, o renunciar a nós mesmos e procurar viver segundo a palavra de Deus são as características que vai nos manter firmes, não é? É o que vai mostrar, é o que vai. É para mim uma parte daquele do novo convertido, do novo cristão. Ele começa a entender que ele precisa renunciar a si mesmo. Muito bem, meus irmãos. Amém? Então vejamos que o que nossa irmã Joanete já falou trata de um caráter que vai sendo moldado através da educação cristã, né, que a escola do discipulado ela promove para um novo convertido ou aquele que está aprendendo a se portar na casa de Deus. Amém? Nosso segundo ponto dessa mesma lição, para a gente poder adiantarmos um pouco, tem também como tema o tripé do discipulado, ou seja, palavra, comunhão, como também serviço. E o primeiro tópico deste ponto que a lição nos deixa é falar acerca das autoridades das Escrituras, que ela é singular e única. A gente vai ver que o próprio Deus, ele faz questão de se revelar ao homem, mas também faz questão de lhe dar, ou seja, inspirar os homens a sua própria palavra a ser ensinada. Vejamos também que neste ponto, a gente vai ver que uma boa parte das vidas dos discípulos foi passada por Jesus, onde o próprio Jesus vai fazer a recruta dos discípulos lá em João, no capítulo 1, onde ele vai chamando os discípulos para que esses discípulos desenvolvam um trabalho evangelístico, ou melhor dizendo, de ensinamento para as pessoas daquela época que precisavam serem salvas e conhecer o próprio Cristo. Então, os discípulos, ele vai usar a metodologia que aprende com o próprio Jesus na íntegra, como também ele usa a própria palavra de Deus. Então, para o mestre que está ensinando, ou para o professor que ensina o novo convertido, ele não pode desprezar a palavra de Deus como primazia, porque não tem como ensinar sem a palavra de Deus. E segundo, existe também as experiências pessoal, que é o que esse ponto vai tratar, que foi o que aconteceu com os discípulos. Muitos deles usaram as suas experiências pessoal com o próprio Cristo, o próprio Pedro mesmo, que foi um dos evangelistas magníficos lá em Atos dos Apóstolos, em que uma das suas pregações, quase 5.000 almas, quase 3.000 almas se converteram a Jesus, sem contar as crianças, né, e as mulheres, sem contar essas pessoas lá. Mas esse próprio Pedro foi um ser humano que teve que ser tratado por Jesus, ou melhor dizendo, ele foi discipulado, ele foi um novo convertido. E a gente pode até ver que muitas vezes o próprio Pedro, que tinha a sua fé oscilante, que não gostava de pagar os seus impostos, lembra que Jesus junto com ele lá na praia, e alguém foi cobrar um imposto lá, e Pedro não queria pagar, e Jesus mandou ele pegar uma vara, pescar um peixe, abrir o peixe, e dentro daquele peixe tinha 2 moedas, e Jesus disse: olha, paga a minha e paga a tua, porque dá a Deus o que é de Deus, mas também dá a César o que é de César. Já era Jesus disciplinando, já era Jesus admoestando, já era o próprio Jesus discipulando o próprio Pedro, que mais lá na frente ia ser um grande pastor, né? O grande pastor do Atos dos Apóstolos, que pregou a palavra de arrependimento lá, e aquela igreja foi uma igreja magnífica, não é isso? E o próprio Pedro estava sendo tratado, porque ele era de uma forma grotesca, ele não era uma pessoa que não tinha muito conhecimento de coisas, ele era de certa ignorância, ele era muito impetuoso, não é? Exato. A ponto de dizer que ia para o Cristo para onde Cristo fosse. E ele disse: Pedro, tu vai me negar. E ele não aceitava, porque Pedro ele não pensava onde agir, tinha impossível. Não é? Mas foi tratado até esse cara com Pedro. Jesus tratou. Quando Jesus ressuscita, ele falou para Pedro: Pedro, tu me ama? 3 vezes. Ele disse: Pedro, É constrangedor. mas aí primeiro ele disse: o Senhor sabe que eu te amo. Mas aí
sacrificial, Pedro, a ponto de levar a minha palavra, de cuidar das minhas ovelhas, dar a tua vida em resgate. Por isso ele perguntou 3 vezes. Porque Cristo queria saber que Pedro, o amor dele não era só amor de amigo, mas era um amor sacrificial. Era um amor que vai além do entendimento humano. Ele dizia, Pedro, tu me ama. Ele disse, tu sabes que eu te amo, Senhor. Pedro, tu me ama. Ele disse, Senhor, tu sabes. Depois, Pedro, tu me ama, porque tu me ama de verdade. O teu amor é como amigo, é como teu mestre. Tu vai até a morte por mim. Agora tu vai, Pedro. Era isso que Deus queria mostrar para Pedro. Que Pedro entendesse o que ele queria para a vida de Pedro. Que o amor fosse sacrificial por Cristo. E às vezes a gente tem que entender que o nosso amor por Cristo tem que ser sacrificial. Não o amor de que eu amo a Cristo, mas viver da maneira que eu quero. Fazer as minhas vontades. Eu te amo, Senhor. Mas eu não quero renunciar a nada. Eu quero viver a minha vontade. Eu peço, eu oro a Deus, eu peço a minha vontade. Mas eu dizia para Pedro, Pedro, o amor que eu quero de você é muito além disso. O amor com sacrifício. E amar a Cristo, amar a Deus é sacrifício. Porque para chegar no céu, a porta é estreita. E o caminho é também. Tem com sacrifício. Muito bem. Então vejamos, irmãos, neste ponto, exemplarmente, a gente vai ver acerca desta palavra, né, a palavra de Deus, que está chamada do tripé do discipulado, né? Então é necessário anunciar, ou seja, ensinar. O mestre precisa ensinar. E referente ao discipulando, ao aprendiz, ele precisa perseverar, né? É por isso que o texto da Bíblia Sagrada que lemos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, na leitura bíblica da escola dominical, ela vai dizer que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, né? E esse perseverar fala de insistir, de continuar, de permanecer, de continuar sendo seguidor de Cristo. É por isso que Paulo, muitas vezes, em suas declarações, ele disse: sejam meus imitadores, como eu fui de Jesus Cristo. Ou seja, o discipulado, ele não é só um curso semanal, né, irmão? Ele vai passar a ser, ele já passa a ser o quê? Um relacionamento diário. Exatamente. Não, eu vou ao discipulado na quarta, na quinta, não. Todos os dias eu já estou me relacionando com Cristo. Eis aí o verdadeiro discipulado. Então vejamos o segundo tópico desse segundo ponto, que vai falar acerca da comunhão, né? Que era uma das características dessa mesma igreja, pois se os irmãos forem observar, essa igreja de Atos dos Apóstolos, mais conhecida como a igreja primitiva, essa igreja ela tinha 4 pilares, e um desses pilares é esse segundo tópico, esse segundo ponto, que era a comunhão. Ela, além de perseverar na doutrina dos apóstolos, viveu uma vida de oração, repartir o pão, ela também perseverava na comunhão. Maria, o que a senhora pode falar acerca desta palavra comunhão, deste assunto? É tudo em comum, partilhar da mesma crença e comunhão, né? Aí vem a palavra grega, depois vocês podem, a gente pode até passar para os irmãos esse texto, né? Porque essa lição está riquíssima. Vem da palavra grega koinonia, comunhão, koinonia, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. Ou seja, se o nosso alvo é Cristo, no meu entendimento, qual o seu alvo? É Cristo, meu alvo é o céu. Até a gente brinca, né? Estou aqui só de passagem. Hoje mesmo a gente trabalha atendendo pessoas, então hoje eu vejo as pessoas em pânico, desesperadas, porque mudança, eu geralmente digo, irmãos, eu não estou preocupada, porque eu só estou aqui de passagem. E a senhora vai para onde, irmã? Eu digo, para o céu. Eu não moro aqui, eu estou passando aqui, porque o nosso alvo é Cristo. Então, como estamos indo para o mesmo destino, né? Então, nós compartilhamos do mesmo alvo. Então, nós temos que ter também o mesmo comportamento, as mesmas renúncias, né? Nós nos temos um alvo em comum, então nós passamos desse momento, né? Que tem que todos os crentes são bem parecidos, né? O pessoal já fica como uma verdadeira irmandade, porque aos olhos do mundo nós nos parecemos, porque nós mudamos nosso comportamento, nós começamos a parecer
a palavra, que acaba nos tornando muito parecidos, quer dizer, semelhantes, começa a se desenvolver na gente o quê? O caráter cristão. E essa comunhão é extremamente necessária como base para a igreja cristã, não tem como. Até a gente tem que observar a questão da renúncia do eu que a professora estava falando, que hoje eu observo que quanto mais está confortável para mim, eu estou no caminho errado. Está fácil, está tão fácil servir a Deus, né? Está tão simples servir a Deus, então tem alguma coisa errada, porque o Cristo que eu sirvo me dizia que a porta é estreita. Então, se você está assim, num estado de vida muito confortável, é a hora da gente despertar. O que está acontecendo? Porque às vezes a gente tem 30 anos na igreja, na organização. E Cristo hoje é chegado, gente, o final dos tempos, está aí. Né? Nós estamos vendo as promessas se cumprindo. Então Cristo está chamando a gente firmemente para quê? Saia da organização, entre no organismo. Não é? Na gente às vezes fica aquela coisa repetida, né? Eu vou para a igreja, eu vou para uma coisa metódica. E às vezes a gente se priva de sentir a presença do Cristo. Muitas vezes estamos deixando até de oferecer nosso culto a Cristo, né? Porque quando entramos num culto, no mesmo espírito, o pastor lá, ele fala, e a gente começa a entender, o Espírito Santo começa a falar, aquela comunhão é maravilhosa, é bênção. Quando o corpo de Cristo se une verdadeiramente o quê? Na mesma comunhão. Milagres acontecem. E até bom, irmã, do que a senhora falou acerca do culto, né? Porque o discipulando ele precisa entender que ter comunhão faz parte do culto a Deus, né? Você precisa estar em comunhão com o seu irmão. Porque do mesmo jeito que essa lição vai falar que essa palavra koinonia em grego é o ato de comunhão ou compartilhar, participar com alguém de um evento ou até mesmo um acordo, para nós cristãos, seguindo o exemplo que a palavra de Deus ela nos diz acerca da igreja primitiva, devemos observar que ter comunhão fala também de empatia. É algo que vem do coração, é algo que vem da córdia, é algo que segue, vem da alma, que é a sede das emoções. E a gente pode observar que em vários assuntos que o apóstolo Paulo aconselhava para as igrejas, acerca da qual ele escreveu, ele fala muito disso, de comunhão. Ele fala de viver o mesmo sentimento, de compartilhar. E isso era o que acontecia na íntegra nessa igreja. E se a gente vê o texto de Colossenses 3,16, ele fala: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Eu acho que esse versículo reflete muito essa comunhão. Exatamente. Onde a gente precisa ter empatia, né? Ter esta comunhão, esse afeto um pelo outro e sentir a dor do outro. Pois o que possamos dizer acerca de muitos problemas que muitas vezes enfrentamos no dia a dia, referente aos nossos irmãos, é um problema financeiro ou quem sabe um problema social, onde a gente muitas vezes fica sabendo do nosso irmão e muitas vezes precisamos ter essa empatia ao ponto de ajudá-lo, de abençoá-lo. Era isso que essa igreja ela se destacava. Vejamos também que no quarto tópico desse ponto fala também de serviço. Todo aluno ele precisa trabalhar, ele precisa ter um serviço ao Senhor. Aí a lição diz o seguinte: trata de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas, e esse termo também ele é visto isoladamente, que quer dizer o trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. Na igreja primitiva em Jerusalém, o serviço cristão
está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. E a gente até pode também citar uma passagem bíblica de serviço, quando no livro de Levítico, lá no Antigo Testamento, eles também já tinham um serviço ao Senhor, que era quando Deus separou a tribo de Levi, e essa mesma tribo, ele separava a cada um o serviço que deveria fazer. Uns pegavam a lenha, outros ficavam como guarda. Tem a questão dos filhos de Arão, que receberam a oportunidade de ser os sacerdotes, de oferecer sacrifício ao Senhor. Então tudo isso fala de um serviço ao Senhor. Então o que é necessário? Todo mestre ou todo aluno, ele precisa servir ao Senhor. Então esse termo fala... Ele veio para servir, né? O próprio Cristo, né? Ele veio para servir. Ele disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém, meus irmãos? Vamos também para o terceiro ponto dessa lição, para a gente poder... O terceiro ponto dessa lição, para a gente poder encerrar, né? Onde o terceiro ponto vai falar do crescimento sólido da igreja, onde esse crescimento sólido, sadio da igreja, fala do crescimento espiritual, do crescimento numérico, do exemplo da igreja em Antioquia. Amém? Fechou já? 5 minutos. Então vejamos, irmãos, que esta lição ela é mais para trazer para os irmãos qual a importância do discipulado. E você jovem que está aí nos escutar, a gente, através desse momento de ensino, quer trazer uma metodologia para vocês, porque essas informações ela pode ser passada sim para um familiar seu. Então você pode passar sim essa informação para um familiar seu, e que é importante sim aceitar Cristo e fazer parte da igreja do Senhor, seguindo assim o discipulado. Amém? Nessa feita, querendo agradecer a Deus por esta live, pela sua vida. Quero agradecer a nossa irmã Joanete, professora, a nossa irmã Nilda, onde a gente nos reuniu nessa noite para trazer para vocês o ensino da palavra de Deus. Próxima semana, consequentemente, estaremos aqui novamente para falar um pouco da palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Amém, Senhor, a todos. Pai do Senhor.